E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos apenas desenhar os personagens de Solo Leveling, tá? Que é um anime que eu tô gostando muito, tá? Realmente é um anime muito bom. Que se você tá assistindo, não tá assistindo ainda, tu não sabe o que tu tá perdendo, tá? Então assiste anime que ele é muito bom, tá? Vou começar ensinando a desenhar esse personagem. Vou usar essa imagem aí do Sung Ji-woo. Sung Ji-woo, do protagonista Solo Leveling. Eu não aprendi ainda como falar o nome dele. Ah, ele, quando ele tá feio ainda, tá? Já vou explicar o porquê que eu vou usar essa imagem. Depois eu vou explicar. Eu vou usar a imagem dele bonito. Já vou explicar mais, tá? Mas, primeiramente, se você não conhece essa série, eu vou te explicar o que eu faço nesses vídeos, tá? Eu vou pegar o protagonista e eu vou explicar quais são as características do traço dele. Por que é importante você saber isso? Todo anime, todo desenho, ele tem um criador, ele teve um mangaka. Logo, o criador do anime, ele tem o seu traço, porque ele é um desenhista. Então, os personagens que ele criou vão ter um traço semelhante, vão ter um traço que vem dele. Então, eles vão ter características em comum. Se você sabe fazer esses traços, você tem noção o que são eles, vai ficar muito mais fácil de você fazer os personagens, tá? Primeiramente, o que a gente pode notar nesse personagem aí do Sung Ji-woo? Primeiramente, nós conseguimos ver o que? Olha como o rosto dele é pontiagudo. Isso é uma característica muito forte desse anime, tá? A maioria dos personagens vão ter o rosto mais pontiagudo. Isso é uma característica deles, tá? Se não for pontiagudo, vai ser um rosto longo, um rosto mais comprido. Mas geralmente ele é mais pontiagudo. Nesse desenho do de meu Deus, eu não vou falar mais o nome dele. Ele realmente é pontudo. Alguns personagens, tanto mais lá pra frente, tu vai ver que ele não vai ser, ele vai perder essa ponta no queixo dele. Mas eles sempre vão ser com esse rosto mais pontudo, mais comprido, tá? Outra característica dele, olha como o olho dele, ele é um olho que é pequeno, entre aspas, porque o rosto dele é um pouco mais comprido, um rosto mais... Geralmente os rostos desse anime são mais compridos, então os olhos não são muito grandes, eles não são partes de muito destaque nesse anime, tá? O olhar deles passa bem assim, despercebido. Olho, uma parte muito importante dos animes, tá? Sempre lembre-se disso. O olhar do personagem é o que vai dar muito sentimento, é o que vai passar muito o que tá acontecendo, qual o contexto do desenho. Então preste muita atenção no olho, tá? Nesse anime em específico, o olho não é um ponto de muito destaque dele, então dá pra ficar bem tranquilo quanto a isso. Outra característica também é que o cabelo dele. Isso é uma característica muito forte desse anime. Os cabelos não são volumosos. Não são nem um pouco volumosos. Por que isso? Não sei, sinceramente, mas eu acho que não combina muito com o estilo do anime. Não ia combinar muito com os traços do anime se o cabelo fosse muito volumoso. Então eles são cabelos mais curtos, mas cheios de mechas mesmo. E isso é muito importante você entender. Quando você for fazer um cabelo, as mechas, cada mecha tem que ter um tamanho, cada mecha tem que ter um formato, cada mecha tem que ter uma vida própria, entre aspas. Porque se você for fazer um cabelo em que todas as mechas são o mesmo tamanho, então para a mesma direção, e vai ficar ruim certo, porque vai ficar muito duro, vai ficar muito artificial. O cabelo passa um aspecto mais natural, passa um aspecto mais de vida. Então tu precisa fazer cada mecha de um tamanho, cada mecha de uma posição específica, cada mecha de um formatozinho específico, tá? Então isso é muito importante. Uma dica que eu te dou é no final desse vídeo, clica na playlist tutoriais de desenho, tá? A playlist, o primeiro vídeo dessa playlist é um vídeo que eu ensino a fazer cabelo em específico. Em uma dessa playlist que eu tenho certeza tem muito dica, muito vídeo ensinando sobre fazer esboço, fazer pintura, que esse texto vai te ajudar bastante. Mas clica nessa playlist e assiste pelo menos o vídeo de tutoriais de cabelo, tá? Isso vai te ajudar muito mesmo, tenho certeza que você não vai se arrepender. Então esse é um ponto muito importante desse anime, tá? Então, nesse personagem, principalmente a gente vê o quê? Rosto muito pontiagudo, olhos pequenos, mas uma característica de todo o anime, cabelos pouco volumosos, mas com bastante mesh.
Outra característica que é mais desse protagonista, mas depois vai mudar, é que ele é muito magrelo, ele é muito fraquinho nesse momento de agora, mas depois já vai mudar. Vou botar agora uma imagem dele bonito, transformado lá e coisada, e a gente vê as diferenças desse personagem com que ele ficou. Botei a imagem agora dele bonito. Se tu não tá entendendo por que ele fica assim, ficou curioso, assiste o anime, tá? Isso é meio que um spoiler. É bem no começo do anime, mas é interessante a forma que eles passam, então eu não vou falar exatamente o motivo pra ele ter tido essa mudança de aparência. Mas isso acontece, é totalmente natural, a história vai explicar certinho, tá? O que tu vê de diferente desse aqui? Tu vê que ele muda bastante, aqui ele tá bem mais bonito, realmente. Por quê? O que muda? Primeiramente, o rosto dele continua pontiagudo, mas tu vê como o rosto dele tá um pouco mais largo. Por que isso? Mais quadrado também, tá? Tem algumas imagens que o rosto dele tá um pouco mais quadrado ainda. É meio complicado ver, porque esse aqui só vai ter meio que do mangá. Porque como ele é um anime muito novo, ainda não tem muita imagem do anime específico. Mas no mangá tem bastante, aí eu meio que tentei achar do anime, mas não consegui, tive que procurar pegar no mangá mesmo. Mas o rosto dele é mais largo, porque isso dá um tom de imponência a mais, isso dá uma seriedade a mais, dá realmente um aspecto mais atraente, então fica melhor de assistir. Então isso muda bastante, tá? A largura do queixo é muito importante pro personagem, tá? Se tu quiser fazer um personagem mais tímido, mais discreto, que chame menos atenção, fazer o rosto mais fino é melhor, tá? Porque ele não tem tanta imponência, não vai chamar tanta atenção. Como esse aqui, a transformação, a premissa muito importante que vai acontecer depois é que ele vai começar a chamar muito mais atenção. Então, no decorrer da história, ele vai chamar cada vez mais atenção. Ele ter uma aparência que chame atenção também agrega muito para contar a história, tá? Isso é o que eu sempre falo. Entenda o contexto do desenho, o contexto de tudo. Isso é muito importante, tá? Na história, ele vai crescendo na história e ele vai chamando cada vez mais atenção. Por isso, ele tem uma mudança de aparência tão repentina. Mudança de aparência tão repentina, tão forte, tão drástica. Repentina não é bem a palavra. Porque antes, quando ele não chamava atenção, ele tinha uma aparência realmente menos agradável para realmente ser mais discreto. Então, quando ele chama mais atenção, o autor muda a aparência dele para fazer o leitor ter mais essa percepção de realmente que ele seja mais chamativo. Então, é muito importante você entender isso. O contexto do desenho é muito importante. Por isso que o rosto dele ficou um pouco mais largo, mesmo ser pontiagudo. O olho dele diminuiu. Por quê? A tendência é quanto mais arregalado, quanto mais aberto tiver o olho do personagem, maior a impressão de desesperado, maior a impressão de emoção que ele tá tendo. No decorrer da história ele vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais calculista, cada vez mais sério. Então o olho mais reto, mais baixo, ajuda essa impressão também, dá um aspecto mais sério pro personagem. O cabelo dele, tu vê que ele fez um cabelo mais cortadinho, um cabelo realmente com um corte melhor pro rosto dele. Então isso deu realmente uma estética melhor ainda pro personagem. Então é mais fácil tu gostar desse personagem aqui do que o personagem antigo. Então, mas ainda assim mantém a premissa de várias mechas e pouco volume. Então isso é muito importante. Tu vê que a musculatura dele tá muito maior. Novamente, tudo... se tu for ver tudo que eu tô falando, qual é o intuito? Qual é o foco? É fazer ele ser mais atraente, ele chamar mais atenção. Porque o autor, ele quer isso. Então o ponto principal que eu passo é: entenda o contexto do desenho. Isso é muito importante, tá? Então olha como mesmo ele mantendo algumas características, teve algumas mudanças sutis que já fizeram muita diferença, tá? Então ele mudar um pouquinho do corte já fez uma grande diferença. O rosto ficar um pouco mais largo já fez uma diferença. O tronco dele ser um pouco mais robusto, um pouco mais forte, também fez uma diferença enorme. Então isso é muito importante você entender, que o contexto do desenho é muito importante, tá? Então essas são as características principais do anime. Agora eu vou botar uma imagem com vários personagens aí na tela pra gente ver essa semelhança em cada um, tá? Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que, se você tá gostando, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para o amigo. Confere aí embaixo se você gosta do canal, se você acompanha.
O Seja Membro, tá? Eu abri recentemente isso. E confere aí se você não tem algum plano do seu interesse, tá? Eu fiz 4 planos, tentei fazer os planos mais acessíveis possível. Tem umas vantagens bem legais, tem enquete personalizada, tem vídeo antecipado, tem vídeo próprio para os membros, tá? Então, são benefícios bem legais que dá uma conferidinha aí, só dá uma lidinha, ver se tu se interessa realmente por algum dos planos, que isso realmente vai ajudar a manter o canal muito, tá? Isso realmente vai ajudar muito financeiramente, tá? Então, se você puder fazer, entrar aí nos membros, eu realmente agradeço de coração, tá? Então, vamos voltar agora para o vídeo mostrar a imagem de vários personagens na tela para a gente ver essa semelhança entre eles. Botei essa imagem aí na tela, agora de vários personagens. Tem 2 femininas e 3 masculinos, mas estão em posições um pouquinho diferentes, eles estão mais ou menos de lado, mas vai dar pra ver. Repara como os 5 basicamente tem um rosto pontiagudo, como eu tinha falado. O único que não tem é o idoso ali, o quarto personagem, só que ele já é um idoso. E pra quem não sabe, uma regra básica do desenho, tá? De qualquer personagem. Quanto mais velho for o desenho, mais velho for o personagem, mais quadrado o rosto dele vai ser. Quanto mais novo o personagem for, mais redondo o rosto dele vai ser. Então, se tu for desenhar um bebê, a chance do rosto dele ser completamente arredondado é muito grande. Se tu for desenhar um idoso, a chance do rosto dele ser bem quadrado é muito grande, tá? Então, isso é uma premissa básica do desenho. Então, só tem ele, exceção, porque ele já é o mais velho. Mas tu vê, por exemplo, os olhos são olhos que não são olhos grandes. Todos esses personagens, esses 2 aqui, a menina e o menino, eles são personagens mais emocionados realmente, então eles são personagens mais enérgicos, eles estão sempre gritando, falando, mostrando as emoções deles, então isso é uma característica. Tu vê que o terceiro do protagonista ali, antes também, ele tinha essa característica, o olho dele era um pouco maior, o idoso ali já é um personagem mais frio, por isso o olho dele tu já vê que ele é menor, e a mulher ali também, na última, ela é uma personagem que ela é meio mista. Ela é uma personagem mais fria, mas ao mesmo tempo ela tem algumas emoções. Então isso não pega muito bem ela. Mas tu vê que nos 4 personagens aqui, nos 5 personagens aqui, 4, os olhos meio que já compactuam com a personalidade deles, tá? Então tu vê realmente isso é uma coisa assim que o autor usa bastante. Todos o cabelo com bastante mechas e pouco volume. Claro, exceto das mulheres, mas ainda assim das mulheres não é extremamente volumoso. Só são cabelos compridos, tá? Então tu consegue ver essas características claramente nessa imagem que eu botei aqui na tela. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para o amigo. Lembra que eu falei da playlist tutoriais de desenho? Botei aí em cima para você entrar, tá? Então dá uma conferida, tem vídeos muito legais, tem vídeos que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá? Não perde tempo, entra nesse vídeo e assiste esses tutoriais que vão te ajudar muito a melhorar seus desenhos. Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!